a fé que agrada a Deus. Amém, queridos? Baseado em Hebreus, que agora acabamos de ler, o tema é a fé que agrada a Deus, ou a fé que agrada ao Senhor vosso Deus. Queridos, de posse desse texto, nós observamos na galeria da fé pessoas que era totalmente improvável estar ali. Se você olha para a história do Jefité, você ia dizer: esse aí está totalmente fora da fé em Cristo, está fora da fé no Deus de Israel. Se você olhasse para a história, para a vida de Raabe, uma meretriz daquele período, que morava sobre as muralhas de Jericó ou Jericó, como você queira, você dizer, não tem como essa pessoa estar nas análises da fé, ou na galeria da fé, ou em uma expressão muito nossa dos dias ordinários, né, do dia de hoje, uma expressão muito nossa, chula, genérica, mas infelizmente muito nossa, que a gente ia olhar e se fosse baiano falando, eles diziam: oxe, essa? Mas não vai ser salva mesmo, porque não tem fé em Deus. Mas por que, bichinho? Se tivesse fé, não estava aonde está, e não estaria fazendo o que está fazendo. Mas o que é que você entende por fé? Ou quem é tu para ser o juiz da soteriologia, dizer quem será salvo e quem não vai ser salvo? Mas no livro aos Hebreus, já que não tem autor definido, o livro aos Hebreus deixa de forma enfática que pessoas improváveis, mas por causa de gestos que agradam a Deus, gestos simples, totalmente desprovido de instrução acadêmica, gesto totalmente desprovido de um conhecimento pedagógico grandioso, gesto, porém, simples, que muitas das vezes nas famílias é ensinado todos os dias. Se chegar alguém em tua porta precisando, ajude. Falando acerca dessas coisas, ou dessa especificamente, eu lembro quando minha mãe, que hoje dorme no Senhor, ela em vida onde nós morávamos, ela sempre botava muita comida, pastor Sérgio, para cozinhar. Tipo assim, não tinha 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, naqueles dias que tinha essas coisas. E às vezes eu perguntava para que tanta comida, já que tinha pouca gente dentro de casa. Ela dizia: se porventura aparecer alguém aqui na porta com fome precisando, vai ter água para beber, vestido para vestir e comida para comer. Mãe sempre deixava uma toalhazinha, ainda que velhinha, mas limpinha, passada com aquele ferro que colocava carvão dentro, brasa. Ela deixava guardar, porque se chegasse uma pessoa de repente, sem avisar, tinha uma toalhinha limpa, enxuta, cheirosinha, para se enxugar. E o cheiro era naftalina, lembrei aqui agora. Naftalina, não sei se os irmãos conhecem esse negócio, não sei se é da vossa época, da época de Sara, mas, né? Então, assim, queridos, gestos simples como esse agrada a Deus. A Bíblia diz que quando o homem de Deus manda seus espias espiar a terra para depois fazer a vontade de Deus, ele envia 2 moços. Quer dizer, 2 moços chegam
com resposta positiva. Mas na verdade, de cada tribo ali, foi enviado uma pessoa. Quantas pessoas? Quantas pessoas, crente? Depois se namora. Aquele irmão ali pedindo autógrafo do pastor Maio. Glória a Deus. Veja como é o negócio. De cada tribo foi enviado um espia, ou seja, um obreiro, em nossa linguagem do dia de hoje, um obreiro. Da tribo de Naphtali, de Zebulon, Isacar, vai um. Gade, um obreiro de lá vai. Mas só que, quando eles voltam à reunião, há um conclave, e aí é perguntado como é que está a terra. Como é que está? Dá para a gente ir lá e vencer, invadir isso? A gente não tem como. Lá não tem como. Só tem gigante. O negócio lá está pegando. E quer o conselho, pastor? Não vai não. O campo é ruim. É difícil. Aí quando foi, a reunião foi caminhando para o fim. Aí dois moços levantaram a mão. Não era tão moço assim na idade, mas era dois moços, me referindo a dois homens. Levanta a mão, o pastor queria falar. Ele fala, meu filho. Meu nome é Josué. E você aí, Caleb. A gente vê diferente dos companheiros. Os 10 aí falaram que não dá para ir para não, que a obra não dá certo não. E tu também está com isso não. Do jeito que é nosso Deus, do jeito do nosso líder, que é vigoroso, valoroso, intrépido, firme, valente, como Deus de Israel que ele serve, a gente chegava lá dentro do show. Chegando lá, nós vamos dar uma surra naquele gigante. Se é eu que estou lá no lugar de Moisés e olhar para o velhinho, Caleb, na época eu não estava tão velho, mas estava já meio. Você também precisa de lógica. E se me saltar lá, eu quebro no pau todo mundo. Aqueles dois moços expressou uma fé que realmente agradou a Deus. Agora eu imagino Deus, pastor Reinaldo, lá em cima assim, ó, misericórdia. O cara não está vendo que lá o negócio pega. Esses dois aí não está vendo que lá só tem gigante, só tem homem valente, homens perversos. Aí quem sabe o outro, né? Segundo a Trindade fala assim, Pai, que para nós o Senhor treinou Moisés treinou esses dois, Moisés treinou todos esses, mas só esses dois aí se aproximou de Moisés e acreditaram que o ministério ia dar certo. Só esses dois. Deus, ó, a fé dele me agradou. E aí, vou honrar a fé desses dois meninos, dando vitória ao ministério de Moisés, e vou honrar a fé dele. Porque, escuta, não foi Moisés que foi. Obreiros de verdade tem que ser pessoas confiáveis, que o pastor de olho fechado escute a voz dele e diga: eu vou confiar, porque esse ou essa eu treinei e não é de doble face. Ou seja, não tem duas caras, não tem palavra torta. Aí Moisés disse: repete. Aí o Josué e Caleb também, né? Uma das suas traduções quer dizer fiel. Disse: ó, eu sou fiel, dá para vencer. Os caras é grande realmente, não tenho medo não. Com o Senhor e com Deus de Israel em nossa frente, meu irmão,
Me perdoe aí os nossos colegas teólogos, mas na minha linguagem ele disse assim: o bagulho vai ser doido. O bagulho vai ficar doido. Aí Moisés disse: com base no que vocês estão falando, eu vou acreditar, ou seja, terei fé em você. Essa fé, escuta isso, essa fé agradou a Deus, porque ainda os Hebreus capítulo 6, que não falha a memória, o autor diz: quer agradar a Deus? O povo diz: quer. Se aproxima dele crendo que ele é galardoador daquele que o busca. Ele é presenteador, ele dá presente, ele distribui presente para aqueles que o buscam, ele distribui dádivas. Então essa fé agrada a Deus. Esta fé agrada a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que você não espera que aquilo vai acontecer. Você não espera. Aí quando nós fomos registrar a nossa igreja com o pastor Valdinei, ele deu uma sugestão concernente, como eu já disse para os irmãos, o Salmo 2,8, que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Eu disse: varão, meu pastor, Deus me entregando uma parte de Vila Diamante, 1 ou 2 ruas, para mim, tá bom demais. Já cumpri meu ministério. Ele olhou para mim, sentado na cadeira do escritório, me olhou, sorriu, disse: chefe, Deus vai te entregar as nações. E se o senhor concordar, bota esse versículo aí, e que é uma sugestão, como ato profético, eles querem, põe a bandeira dos Estados Unidos. Eu disse: por que Estados Unidos? Ele disse: não, eu fiz parte, faço de uma convenção no Tennessee, Estados Unidos, e no meu tem a bandeira, põe no teu. Ele colocou, e ele fez esse escudo, ele desenhou esse escudo. Eu disse: esse escudo, ele disse, o símbolo de autoridade. Ele fez o desenho. Aí eu pedi que colocasse a Bíblia em chama como símbolo do chamado de Deus na minha vida, o fogo da palavra. Que ia ter fogo, mas o fogo da palavra de Deus, não qualquer fogo, muito menos fogo estranho. E hoje, como a igreja, e muita gente no nosso país e fora sabe, por infinita misericórdia, eu fui honrado com a função, durante o primeiro pleito de 4 anos, como o segundo vice-presidente do estado da Bahia. É parte da nação, sim ou não? Quando eu saí de casa, estava no trânsito, ele mandou mensagem no meu privado, disse: meu pastor, reunião agora. Eu estava onde que eu disse? No trânsito. Se eu estava no trânsito, não estava andando, sim ou não? Estava dirigindo. Reunião agora, entre agora. Sim, senhor. É assim que eu pretendo se portar. Eu não falei assim: varão, estou indo para a igreja porque hoje tem culto de ensino, e como eu sou o presidente, fundador e tal. Não, não é assim que a minha Bíblia me ensina, não foi assim que meu pai me ensinou. É para entrar agora, já estou mandando o link. Sim, senhor. Vim dirigindo e fazendo parte da reunião. Alguns pastores estavam no trânsito também já. Quando o menino ali abriu o portão para entrar, ele presenciou videoconferência, Rian. Fui direto para o gabinete, desci na estúdio que estava em reunião, para decidir já agora, depois de empossado, se a gente assumiria para começar 45 igrejas na Europa ou não.
se nossa convenção assumiria, pastor, 45 igrejas de uma vez só, colocando a nossa faculdade, a FAITEL, e a nossa convenção, e se aceitaríamos o pastor francês como membro da nossa convenção, os dois pastores franceses como membro da nossa convenção, e se aceitaria assumir todas as igrejas e colocar ele como um dos vice-presidentes da CEMADEB na Europa. A reunião foi para decidir isso. 3 dias depois da convenção. A primeira reunião hoje, dá até vontade de chorar. Dá até vontade de chorar. De alegria. Para assumir igreja lá em Nice, que é no sul da França, na África mais 30, em outro lugar mais 15, e continuar crescendo pelos outros países, muitos outros países, diga-se de passagem. 3 dias depois da convenção, e quando antes da reunião concluir, o Senhor falou no meu coração: lembra do que está escrito no escudo da tua igreja? Pede-me e eu te darei as nações por herança. E o Senhor falou no meu coração: fala para os fiéis da minha casa que essa vitória não é só tua, é de todos eles. Glória. Porque todos eles fazem parte dessa história a qual eu estou fazendo você viver. Até aqueles que nos traíram, até aqueles que praguejaram, até aqueles que profetizaram o contrário, Deus tem abençoado a nossa conversão, para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Meus amados, essa é a fé que agrada a Deus. Se aproxime crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, tem fé que não agrada a Deus? Lógico. Tem 2 caminhos, sim ou não? Sim. Tem o bem e o mal, sim ou não? A noite e o dia, sim ou não? E você não acha que não tem 2 tipos de fé? Tem a fé que agrada a Deus, sim? Ok. Mas Paulo disse: ó, tenha uma fé não fingida. Não existe essa fé. Ela foi fingida. Quando ele parte em defesa do jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, ele tem uma fé não fingida. Ele disse: ele não é como fulano que desistiu no caminho, deixou de nos acompanhar, se desviando da verdade, mas continua pregando engano. Tenha cuidado com eles. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Então tem a fé que agrada a Deus, é a fé que crê que Ele é galardoador. Imagina só, chega a Deus, tem coisas que a gente evita falar, que Satanás fala assim: não fale, porque se você falar, você está se exaltando, aí não é de Deus. É assim mesmo. Observe como um crente da nossa época pega o microfone: irmão, nada eu sou na verdade um miserável. É ou não é? Eu não mereço nem um pedaço de pão dormido que eu como de manhã quando eu abro. É, irmão. Isso contradiz, é totalmente antagônico às Escrituras, que a Bíblia diz que nós somos o suprassumo, somos o topo, somos o pico da criação de Deus, a coroa da criação. Você está
pensando que quem está do lado de tu é qualquer um? Eu, sendo você, a partir de hoje, trataria esse aí melhor. Essa melhor. Isso, porque lá estou se beijando já e toda, glória a Deus. Porque assim, ó, tem pessoas que, quando Deus falou para mim, entrega-me teu filho para uma obra missionária, eu poderia dizer, não, Deus, eu tinha 2 filhos, Senhor. O Senhor levou um com 5 anos de idade, agora o Senhor me pede o outro? Sim ou não? Você acha que eu não sofri com a partida de meu filho para o campo? Não chorei? Você acha que a mãe dele não chorou, não sofreu? Sofreu sim. Na frente, glória, glória, aleluia, fogo, mistério, poder, terra, água, só pau. Por trás, choro. Senhor, guarda meu filho. Senhor, guarda minha herança. Aí depois o Senhor pede minha filha. Lá no campo. Meus netos tudo buguelinho no campo missionário, comendo o que a sede mandava. Se a sede não mandasse, que não foi o nosso caso, glória a Deus por isso, ele não ia comer. Ia sofrer de sono. Ficar até mais gordinho. Mas quando fui para lá tinha o que? 50, 52 quilos. Quando voltou, 77. Falando grosso, oi. Pode ser o irmão, os caras. Paulo, mais trovão. Miguel, acho que 1,5 kg, não sei, com 5 anos. Quando o Miguel voltou, já tinha uns 4 quilos. Então entendemos uma coisa. Quando Deus pede Isaac para Abraão, não foi fácil não, querido. Mas aquela fé de Abraão agradou tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que ele disse: agora, eu sei que você teme ao Senhor. Traduzindo, eu ainda tinha dúvida, Abraão, acerca da tua fé. Que é isso, pastor? O senhor está falando de Abraão. O que é que tem Abraão? Melhor que você, melhor que eu. Irmão em Cristo, que merece o seu respeito. Expoente da palavra do Senhor. E quantas pessoas que eu e você já conheceu que hoje é ex-poente da nossa época? Meu pai, minha mãe, final de esposa. Quantos amigos nossos partiram para o Senhor? Esse pastor aí que se matou recentemente lá em Manaus, pastor Anderson, pregador já cheio de fama. Aí um bocado de Deus me perdoe, mas pessoas, para não chamar de imbecil ou de nécio, para não chamar de arganaz, eu vou chamar de pessoas insensíveis. Falou que ele se matou porque não tinha Deus. Mas alguém foi ver o que aconteceu na família? Que ele criando um filho com maior amor, com toda a dedicação, e cai na piscina e morre afogado. Alguém foi lá dar uma olhadinha nisso? E que ele não suportou, dentre outras coisas. Pastor, mas ele ainda tinha outro filho, tinha esposa. Sim. Jacó não tinha 12? E quando um sumiu, ele falou o quê? Eu vou morrer. Que desça eu a pomba fria de que é meu filho. Foi. Que desça eu. Mas eu ainda tenho 11, não interessa, eu amo todos. Então são coisas que às vezes é melhor você ficar calado quando você não entender. Fique calado, porque você não conhece a dor. Ah, porque eu perdi um filho, né? Estou de boa, certo? Será que você queria esse filho? Entende? Abraão quer um filho, leva Ismael.
já me livra do vacilo. Deus não deixa o maior ídolo, deixa ele rico, milionário. Ele vai ser o representante da contenda futura. Você não procurou? Eu vou manter ele vivo. Dele eu vou tirar 10 nações. Dele será reis. Pense que um cara que vai ter poder sobre o petróleo é a descendência dele. Olha o pau quebrando aí. Todo mundo lá com símbolo de uma meia lua, estrelinha, ismaelita. Chega a me arrepiar aqui agora. Querido. Não brinca com Deus, não. Ai, meu Deus, te adoro. Mas voltando para o texto original, que eu já vou encerrar. Que tenhamos a cada dia uma fé que agrade a Deus. Uma fé não fingida, como disse Paulo, mas tem uma fé genuína. É uma fé genuína. E Deus me pede meu filho. Entreguei meu filho e minha filha. Aí hoje eu quase que sempre os dois estão onde? Lá em casa. Ontem eu estava lá em cima no segundo andar com meu filho, e lá na terra minha filha entrando. Eu disse glória a Deus. Glória a Deus. Mas uns anos atrás Deus me pediu os dois. E com a fé genuína eu entreguei. Não foi fácil para a pastora Thelma e o pastor Valdinei deixar a filha, que eles tanto amam, e o genro, ir para São Paulo assumir uma obra. Sofreram não pouco. E ele com a fé genuína, assim como ela também. Não, mas Deus chamou. Jovens. E hoje, o casal de jovens estão fazendo uma obra maravilhosa lá. A obra cresceu. Aí o nosso presidente da convenção abriu a igreja agora em São Paulo, uma outra. Agora é a sede nacional da nossa Assembleia lá em São Paulo. E aqui fica estadual. E já com certeza ele vai estar na Europa. Não tenho dúvida disso. Amém. Não tenho dúvida disso. Queridos, temos sempre uma fé que agrade a Deus, uma fé genuína. Não tenha fé fingida, porque todo aquele que tem fé fingida, eles param no caminho. O que tem fé fingida não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Paulo diz: fulano e Beltrano tem fé fingida, pararam no caminho, continua pregando por aí afora, mas pregando heresia. Não tem mais Deus na direção. Mas que possamos ter uma fé genuína. Uma fé genuína. Que parece que não é aquilo. Mas você disse: não, Deus falou comigo. O pastor usou foi a Bíblia. Meu pastor usou a palavra. A palavra está me dizendo isso, eu tenho que obedecer isso aqui. O adversário, a saber, Satanás, o que ele quer, escuta isso, na minha, na sua vida, é colocar dúvida para que não tenhamos uma fé genuína. Pastor, que ele disse isso? A Bíblia. A Bíblia disse isso sempre. Quer ver uma coisa? Quando Ló rejeita a casa do tio, tendo tudo bom e do melhor, o tio deixou ir, sim ou não? Mas quando ele precisou, veio pedir ajuda, o tio virou as costas ou ajudou? E você acha que isso não agradou a Deus? Pai da fé, Abraão. Pai da fé. Quando você participa de uma campanha na sua igreja, agora sim, que fique bem claro. Quando eu digo na sua igreja, dá um zoom no piso aí, pastora Emily. Amém. Quando se faz uma campanha para comprar o piso da igreja, escuta isso, pastores. Tem que comprar o piso da igreja. É uma campanha para botar o forro do
teto da igreja. Dá um zoom aí, pastora. No teto. Pronto. Aqui. Volta para cá. Aí você tem que comprar o forro da igreja. Você não tem que sumir com o dinheiro daquela campanha. Porque assim, aí em uma igreja que você pede ajuda para comprar o forro da igreja, o piso ou qualquer outra coisa, e você desaparece com o dinheiro e não tem uma satisfação, não tem uma palavra, nada, ora, clama a Deus para ver desse administrador, da administradora, que tem alguma coisa em incoerência. Existe alguma incoerência aí nesse meio. Agora, quando você está na igreja, que o nome do Senhor é glorificado, começou uma campanha, não arrecadou tudo, informa a igreja. Não foi comprado ainda porque não arrecadou tudo, mas o que arrecadou está em caixa. Aí é uma coisa. Quando a igreja é correta, isso aí é uma direção do altar, falando de fé genuína, gente. O pastor fez um apelo, seja para ele, escuta isso, seja para ele pessoalmente, para ele, e a Bíblia diz: abençoe aquele que preside sobre vós. Depois você dá um Google aí, se você quiser, que eu não vou te dar o endereço agora, mas depois você dá um Google. E o texto diz: divida os teus bens com aquele que preside sobre a sua vida. Divida o quê? Os teus bens. Os seus quê, crente? Os seus bens. Com aquele que preside sobre a sua vida. Eu sempre lidei com terreno, né, pastor Reinaldo? O pastor Reinaldo já me deu um terreno? O pastor Reinaldo já me deu um terreno? Onde é o lugar? Itanai. Ele fez o quê? O que diz a Escritura. Eu não sei se ele já conhecia esse texto, mas está escrito. Se alguém falar para você, calma. Eu já fiz. Sem citar nome, para evitar a situação. A senhora já me deu um bem? Fale com a boca. Abençoe aquele que preside sobre a sua vida. Divida, compartilhe, reparta. É por isso que eu brigo. Quando eu digo eu brigo, é só uma expressão. Para toda a igreja honrar os pastores que servem comigo nessa casa. Por quê? Porque tem se esforçado e sempre se esforçaram em prol da obra do Senhor. Quando eu digo pastor, me refiro às minhas missionárias e tal. Como eu disse aqui alguns meses atrás, que toda missionária agora que for assumir uma obra, ela será consagrada pastora, com seu esposo pastor, lógico. Então assim, que os irmãos entendam a cada dia. Tenha uma fé genuína. Tenha uma fé genuína. Obedeça os vossos líderes. Quando o pastor presidente Valdinei, sua esposa, falou comigo acerca da consagração da missionária M para a pastora, eu pedi um tempo para orar. Falei com a igreja, pedi oração, conversei com alguns, houve aprovação. Outros não falaram, não quiseram. Problema, mas os que quiseram falaram, e eu fiz prova até a última hora, de forma pública. Eu falo aqui agora, que na hora de descer o óleo, eu falei com Deus no meu coração: Senhor, se 100% sem equívoco o Senhor está nesse negócio, que a vice-presidente da Semadera desça do altar e venha, impõe as mãos na tua serva. Se você olhar os consagrados, todos, está em vídeo isso. Ela passou direto, foi na pastora Emma e colocou as mãos,
olhou no meu rosto, chorou, sorrindo, e baixou a cabeça e debruçou sobre ela. Ela faz isso 2 ou 3 vezes, porque você observa como é que está o corpo. Tem um momento que ela está em pé, tem outro que ela está um pouco curvada, e tem outro que ela está bem curvada sobre a missionária. Eu tinha feito uma prova de Deus sobre aquilo ali. E tinha dito ao meu pastor presidente da convenção que eu estava orando, mas se Deus não agradasse meu coração, não concordasse, eu também não ia concordar. Ele respeitou como ele sempre respeita. Deus falou. Agora cabe a pastora Emily continuar fazendo o que estava fazendo, que é nos ajudando na obra do Senhor. Como o pastor presidente lá falou, que ele não consagra ninguém por consagrar, mas confirma aquele consagrado que já está trabalhando para o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a pastora Emily, essa nova etapa da sua vida. Mudou só a forma de ser chamado, mudou só a credencial. Agora conseguiu mais um ato, né? E agora de missionária pastora. E também foi separada para o Conselho Nacional De Ética e Internacional, Conselho de Ética. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e Deus é fiel. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, você que está na live agora, você que vai ver essa mensagem gravada, que Deus te abençoe. Continue orando por mim, pela minha família, por esse ministério, e que Deus me ajude para desenvolver essa oportunidade tão honrosa que Ele me concede na CEMADEB internacional e nacional, como segundo vice-presidente do Estado da Bahia. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Quero agradecer a todos os meus obreiros e obreiras, que Deus me dando graça, tem orado pelas nossas vidas, tem me coberto de oração. Que ai de mim se não fosse a oração de vocês, o amor, o carinho, a dedicação, a proteção. Ai de mim, os inimigos com certeza já teriam me engolido vivo, mas que Deus retribua, não dou, mas 100%, 100 vezes mais aquilo que você tem desejado sobre a minha vida e sobre a minha casa. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até mais. E tenha uma fé não fingida no Senhor vosso Deus. Deus abençoe a todos, Senhor.